Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É isso aí, um olhar novo sobre sintonia positiva. Sementes de Positividade está de volta com o nosso cenário mais claro, mais tranquilo, hoje com uma visão diferente. Vou falar já já por quê, tá? Hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa, gente, para um assunto para lá de especial, ela que é advogada trabalhista há mais de 14 anos, mas encontrou na visão sistêmica uma forma de enxergar o mundo de um olhar diferente. Tanto que a frase que ela traz para a vida dela é a seguinte: que tal permitir algo novo? Hoje eu recebo aqui Tatiane Salles, ela que é facilitadora sistêmica, leva a visão sistêmica para as pessoas e entendeu que é o momento também de estender isso até as empresas. Seria isso, Tatiane? Seja muitíssimo bem-vinda ao Sintonia Positiva, no retorno do Sementes de Positividade. Obrigada, Renato, pelo convite de estar aqui, né, com você mais uma vez. E sim, estender esse olhar sistêmico para as empresas se faz necessário. Afinal de contas, as empresas nada mais são que sistemas, organismos vivos, né, vamos dizer Isso. assim. O CNPJ ele é composto por CPFs, e essas pessoas que estão ali dentro compondo esse CNPJ, sim, fazem a movimentação dessa organização funcionar, e a gente buscar com o olhar sistêmico, a inteligência sistêmica, uma saúde, né, esse organismo ele atuar de uma forma mais saudável possível, de forma que esses empresários, empreendedores façam com que seus negócios funcionem, dê o retorno, o resultado que eu acredito que todas as empresas É lógico, buscam. faz parte também. É isso aí, gente. Eu tô falando aqui porque a Tatiane Salles já esteve aqui comigo no Sintonia Positiva, contou um pouco da história dela, por que ela buscou visão sistêmica para a vida dela e resolveu ajudar pessoas. Mas, como eu já disse, ela entendeu que as empresas também precisam desse olhar diferenciado. Mas então, bora relembrar aqui um pouco. Tatiane Salles, primeiro conta pra gente o que é visão sistêmica, só para o pessoal entender, para quem não viu outro programa, para se conectar com eles. Sim. A visão sistêmica, o olhar sistêmico, inteligência sistêmica, a abordagem sistêmica, a gente vai ouvir várias nomenclaturas, né? A constelação familiar em si faz parte desse olhar sistêmico. Nada mais é que a gente olhar para o todo, né? Quando a gente olha para uma pessoa isoladamente, a gente está trazendo ali uma história sozinha, mas quando a gente amplia esse olhar e olha para o todo, a gente consegue, melhorar, né, o alcance dessa visão e identificar mais coisas, onde traz ali clareza para os comportamentos, para as relações que estão ali dentro daquele CNPJ, daquela empresa, para que ela funcione da melhor forma possível. É isso aí, é porque como você disse lá no nosso programa anterior, para o pessoal entender, que a gente de repente tem o nosso lugar na família, no sistema ali, a empresa também é um organismo vivo, você utilizou isso aí muito bem. Podemos dizer assim, né, um organismo vivo como se fosse um organismo vivo. Mas como é que dá para inserir isso nas empresas? Vamos começar esse bate-papo aqui, como é possível as empresas buscarem isso e se beneficiarem disso? Claro. Quando olhamos para a nossa vida, buscamos o nosso lugar, a gente começa ali pelos pilares, da metodologia, de olhar para o pertencimento, para começar. Todos nós buscamos pertencer. O pertencimento já chega com a gente, né, desde o momento que nós Isso. existimos. Então, quando a gente olha para as empresas, né, inicialmente nós pertencemos a um sistema de origem à nossa família. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos fazendo parte de outros sistemas, e esses microsistemas que formam aí o sistema maior do todo. Então, quando a gente olha para a empresa, aquele colaborador, ele se estende a pertencer um novo organismo que é a empresa, Que é o mundo que corporativo. é o mundo corporativo. Então, esse pertencimento, vamos pensar, a pessoa, quando ela se sente pertencente, ela se compromete mais, ela entrega, ela recebe ali o reconhecimento do seu lugar, e isso tudo vai trazer impacto de alguma forma no engajamento, nos resultados. A gente pensar no segundo pilar, aí, estendendo, né, a linha de raciocínio da visão sistêmica, a hierarquia, Quando a você fala, ordem. assim, a questão da hierarquia, Tatiana, com licença,
Você fala sobre autoridade, é isso ou não? Não, essa hierarquia, ela não vem, né, do poder da hierarquia que às vezes a pessoa, de alguma forma ela pensa: "Hierarquia, então É, é um porque essa palavra é autoritarismo". complexa, pode ser ali, né, É, que manda e pronto, não, não é isso não. não seria isso, é a gente entender até trazendo a ordem, o lugar, né, desses os papéis, a Isso. clareza dos papéis que esses colaboradores, exercem dentro da empresa, não só os colaboradores, a gente pensar aí numa hierarquia de uma escada onde temos colaboradores que entregam aqui mais embaixo e aí na hierarquia a chefia, liderança, os donos dessa empresa, tudo isso a gente olha para a ordem, para a hierarquia. E quando se tem clareza, logicamente a direção ela fica mais, ordenada, mais fácil, né, de identificar. Eu gosto até de fazer, assim, a analogia. A gente pensar dentro da família, muitas vezes acontece, um pai e uma mãe, e o filho chega e pede algo para a mãe. Você é pai, você vai Ixi, saber eu acho que falar eu já aí um até sei o que pouquinho. você vai falar. Hã. E aí esse filho pede para a mãe e a mãe fala: "Vai lá ver com seu pai". Toda hora. E aí esse pai vira e fala: "Não, vai lá ver com a sua mãe". Essa criança ela fica sem direção. Claro que não trazendo um contexto, né, é mais na Mas analogia faz mesmo, sentido, a gente estender isso e pensar, dentro da empresa tem que haver clareza para saber até para dos quem que direciona, não é? os papéis ali dentro daquela organização. Então você imagina um colaborador que ele está atuando e ele precisa entregar um trabalho, desenvolver e ele chega para alguém ali dentro da empresa buscando a direção, e aí ele é direcionado para outro e o outro, né, pode acontecer, Tanto acontece para com buscar a frequência. direção, quanto para entregar o resultado. E Ele para tem que saber para entender quem ele vai fazer isso, não e é? para entender o lugar dele Isso, ali dentro da empresa. Então a hierarquia, ela é mais associada a isso, né, a trazer clareza e ordem ali dentro daquela organização. Assim como dentro das famílias, também a gente busca identificar os papéis, de forma que essa criança, ela se direcione para a vida de uma forma que ela tenha segurança. E isso. dentro da empresa também o colaborador ele precisa ter direção, segurança para entregar aquilo que ele veio entregar. Exatamente, porque ele pode ter ali atitude. Atitude é uma coisa, mas responsabilidade e decisão tem que ser a quem de direito, até para ele poder tomar essa atitude tranquilamente e respaldado em outras pessoas. Seria mais ou menos isso? Sim, e a gente pensar, um colaborador que está exercendo um cargo de liderança, quando ele não tem a total autonomia, ele também vai transmitir, né, para o colaborador que está abaixo dele um pouco de insegurança. Ele não vai ter coragem de Então, tomar talvez essa atitude aí, não é? até me atrevo a dizer, até trazendo ali num olhar até como advogada, né, os cargos, plano de cargo e salário dentro da empresa, ela vem para se enquadrar bem dentro desse pilar, sabe, da hierarquia, da ordem, que é justamente cada colaborador saber o seu lugar, a sua função, as suas tarefas, a sua entrega, onde é que ele tem que se comprometer, porque a palavra responsabilidade vem acompanhando, né? Então, a pessoa ela vai se responsabilizar por aquilo que ela foi colocada e entregue Isso. para ela fazer, né. Então a hierarquia ela vem para trazer essa clareza e direcionamento, segurança para toda a organização. Até a questão, assim, voltando um pouquinho da atitude, da nova ideia. Eu tenho uma ideia dentro da empresa, mas eu não tenho um cargo que eu possa fazê-la. Eu preciso de alguém para me dar segurança. Eu vou bater de novo nessa tecla, porque eu posso ter a ideia tranquilo, vai vir a pessoa de direito e vai falar comigo: "Não, pode fazer, porque se não der certo ou der errado, eu banco. Sua ideia é boa". Porque senão a pessoa não tem coragem de ter ideia. E se der errado? Aquele cara não segura a onda, mais ou menos isso? E quando a empresa ela tem uma organização, esse colaborador ele não vai se sentir perdido. Quando ele se sentir nesse lugar aí de uma nova ideia, ele vai saber inclusive onde ele vai apresentar a sua nova ideia, É concorda? lógico. Né, então, essa hierarquia ela vem para trazer a ordem mesmo, a clareza de como as pessoas se organizam para que essa engrenagem ela rode de forma mais saudável. E a gente vai para um terceiro pilar, que é do equilíbrio, que as nossas relações elas são baseadas na troca.
sempre na troca. E a começar, né, a gente olhar para o equilíbrio, empresa-colaborador, colaborador-colaborador, setores entre si. Então, tudo isso a gente consegue diagnosticar, né? Onde é que está havendo ali uma falta de equilíbrio. Então, quando eu penso na empresa, ela tem ali o que que ela oferece? Ela oferece oportunidades, ela oferece a remuneração, né, compatível com aquilo que o Que a pessoa colaborador faz. vai fazer, vai entregar. Ela oferece desenvolvimento, a possibilidade dessa pessoa se capacitar e se desenvolver ali dentro da empresa. Em contrapartida, o colaborador, ele vai entregar a sua capacidade, a sua competência, Isso, o seu seu trabalho, isso. compromisso, e os seus resultados, né. Então essa troca equilibrada faz, cada vez mais com que essa engrenagem ela gire de forma mais saudável, mais fluida. E a gente pensar no equilíbrio também ali dentro, internamente, dentro dessa empresa. Então a gente vai unir, né, a gente vai unir os 3 pilares: pertencimento, a hierarquia e esse equilíbrio. E em conjunto vai estar proporcionando para a empresa um organismo cada vez mais saudável, de forma que, seja entregue aquilo que veio para entregar, né, no propósito de cada CNPJ. É lógico que aqui a gente, entraria em outros nichos de pensar na individualidade desse colaborador, desse sócio, dono da empresa, porque cada CPF carrega consigo a sua Com história. E aí certeza, quando sua você vai para um existência. lugar que se misturam histórias, pensa, tem que haver uma Tem, organização. porque ali não é o sistema familiar, ali é uma outra é empresa, então isso é muito importante e até para ficar tudo bem, aquilo que você está falando, pontuando muito bem aí, eu tô sendo pago para fazer aquilo, minha função é essa, tem que ficar claro. Tem empresa que realmente isso não é claro. É uma verdadeira bagunça, desculpa. Às vezes até a pessoa ela entra num formato que ela tá, eu entendi o que eu vim fazer aqui, mas de repente se essa organização ela não está devidamente, adequada, esse colaborador ele acaba se perdendo no meio do caminho, né. Então, assim, muitas vezes a substituição do CPF de um colaborador, ele não necessariamente ele vai ser a solução do seu Não problema. resolve. Porque pode ser o organismo, né, que vivo ali, vamos tratar a empresa como esse organismo, que está um pouco desorganizado e que está, de alguma forma, interferindo e impactando naquele colaborador. Então, o olhar sistêmico, ele é isso, né, complementando ali o início. É você pensar no indivíduo, que aquilo que ele entrega, que ele se posiciona e ele tem a oferecer, impacta no âmbito empresarial, num todo, assim como o todo, né, a forma que esse todo funciona, ele vai com certeza impactar também nesse indivíduo. Então, vamos dizer que é uma via de mão dupla, né, o colaborador entregando, recebendo, a empresa entregando, recebendo. E esses, me faz até lembrar, né, das questões de equilíbrio, colaborador com colaborador, né. Às vezes a empresa ela está passando por situações de conflito entre um colaborador e outro, entre um setor e E é o outro. que mais tem. E aí, quando a gente vai olhar de um jeitinho diferente, né, trazer essa visão, a gente vai identificando ali o que é o problema, o que não está indo bem, para a gente conseguir pontuar e fazer um trabalho bacana, né, que é o olhar sistêmico ele vem para desenvolver a pessoa, e sempre tá em contribuição, agregando valor, né, naquele movimento ali empresarial. E eu me atrevo a acrescentar de um jeito diferente um quarto pilar, aí, né, quando a gente vai trabalhar dentro das empresas, que é a capacidade. Quando a gente sai de um olhar para a pessoa física, a pessoa na vida, particular dela ali, uma No vida que âmbito seja familiar. familiar, a gente baseia muito nesses 3 pilares: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Mas quando a gente está dentro da empresa, talvez o primeiro olhar dessas empresas para esse colaborador é buscando a capacidade dele. Com Se certeza. esse colaborador ele não tem capacidade,
de alguma forma ele não entra, ele não vem fazer parte, ele não Isso, vem é o compor, começo de né, tudo. essa organização. Só que, olhar para a capacidade isoladamente, ela não é suficiente. Então imagina aí, né, quando a gente vem trabalhar junto, todos os outros pilares. Um colaborador que já está há mais tempo na empresa, quando a gente vem colocar a hierarquia por tempo de empresa, não necessariamente esse colaborador é o que está capacitado a preencher, ocupar um cargo de gestão, de Gerência. liderança naquela empresa, porque ele não buscou a capacitação. Exatamente, às vezes Então, não é a capacidade, é que você falou muito bem aí, é porque não buscou também, tá ali há tanto tempo e até agora nada, fala a verdade. e às vezes chega um colaborador novo, às vezes mais jovem, que já está capacitado porque ele buscou, né, um conhecimento, estudou aquilo e ele chega depois. Então a gente pensar que, ok, na linha da hierarquia, quem chegou primeiro, né? Porque o que que é a hierarquia também? O que vem primeiro tem precedência. Então, quando a gente olha para essa ordem, e esse que chega por último, para ocupar um cargo talvez na escada da hierarquia, tá vendo que tem olhares, direções É, diferentes depende para olhar do para essa ordem e hierarquia? Esse colaborador ali dentro da empresa, ele tem que entender o lugar dele. Por mais que ele tenha uma capacidade maior do que aqueles que ali já estavam, ele chegou depois. Então tem que ter um acolhimento, um entendimento, uma recepção diferenciada. Opa, esse aqui chegou depois, na exatamente, ele vai ser mas ele tem mais tratado. Ele capacidade. te pelo cargo dele ali, mas tem que ter uma consideração também com o outro que já estava ali, que de repente não se capacitou, ou se de repente também não queria isso para a vida dele, pode ser assim também, né, ele está ali, mas ele já tem um tempo de empresa, então tudo isso tem que ser bem entendido, não é, tudo bem Sim. entendido, bem estruturado para haver uma harmonia dentro da empresa, porque senão vira uma guerra. E aí pensa comigo, às vezes um colaborador, ele tá ali dentro da empresa e ele já entregou o seu melhor, né, ele já se capacitou, ele já chegou ali dentro daquela empresa num lugar que seria o máximo para ele, dentro daquilo que ele entrega, daquilo que ele faz. E quando ele entende que ele faz parte, porque ele se compromete, que ele, se sente Ele tem o lugar respeitado no dele, lugar dele ali, e ele entende que aquela relação ela é equilibrada, mas pela capacidade dele, ele entende que ali, tá, vamos dizer, tá pouco para ele, ele quer sair para buscar um horizonte maior, é diferente de um colaborador que sai na energia, né, daquilo que não me sinto pertencente. O tempo que eu fiquei lá, eu não não serviu para tive nada, não tive reconhecimento, a troca não era equilibrada, porque eu trabalhava muito e não recebia dentro do que eu entregava. Então tudo isso constrói ou destrói as relações e o bom andamento ali daquela organização. Então você tem um colaborador que preenchendo esses pilares aí, que esteja mais saudável possível, quando ele sai grato. sai, é porque não é mais o momento dele ali, Né. é compreensível. Então tudo tem que ter esse entendimento mesmo, porque ele ficou ali até tal momento e depois ele quer sair, buscar um horizonte novo, porque se ele chegou até ali não quer dizer de repente, talvez que nem a capacidade dele seja só aquela, porque naquele lugar ele não se encaixa mais. Já A troca, o outro que sai num sentimento de não houve, né, ali esse essa troca, esse reconhecimento, reconhecimento, esse lugar, enfim, esses pilares, né, esses requisitos aí, ele vai sair, ele vai talvez se direcionar com o sentimento de eu não fui visto, eu não fui valorizado, e ele vai buscar talvez uma justiça, um reconhecimento de um jeito diferente, e aí a gente vai estender para outro lugar que aí já entra o que é que são os benefícios da visão sistêmica, da inteligência sistêmica aplicada ali na sua organização, que nada mais é que trazer um olhar mais humanizado, contribuir para relacionamentos internos da empresa, e trabalhar comportamentos mesmo, né, e isso tudo vai impactar não é só no imediato,
é no depois Porque também. senão volta lá naquela questão que você falou, vai trocar o CPF e não vai adiantar nada. É o mal do cargo, a pessoa vai sair insatisfeita, porque não foi reconhecido pela empresa, não houve entendimento do que ele fazia ali, tinha muito valor, vai chegar outra pessoa, vai fazer a mesma coisa, vai sair, vai brigar, vai dar justiça, aí advogado trabalhista vai ter que trabalhar de outra forma, não é? É isso mesmo. Porque vira uma grande bagunça. É. Então, é algo que a gente consegue levar para dentro das empresas e trazer aí, né, tirar de um lugar, vamos dizer que às vezes aquele ambiente ele tá um pouco adoecido, e a gente levar um pouco de saúde para ele, né, para ele ficar mais se sentir mais vivo, né, Isso, é mais o tal do organismo vivo, engajado. aí volta lá no Isso. organismo vivo, não deixa de ser, né, cada É um tem um lugar uma ali. comparação boa, né, que a gente Mas uma faz. empresa não deixa de ser, quando ela adoece, que nem você falou, ela morre, quando ela acaba, ela morre muito, cada um ali pode ser um órgão, faz sentido sim, essa Sim. colocação faz sentido. Mas tem algum sinal que você pode deixar para o pessoal que a empresa está precisando da visão sistêmica, desse olhar diferenciado que acontece? Sim. A gente, né, dentro de tudo isso que foi colocado, a gente pensar, quando algo não vai bem, eu gosto sempre de trazer até a comparação. Você, quando algo não vai bem como pessoa, você pensar que o seu corpo é o seu todo. Então, o seu todo, ele tem setores, partes que trabalham separadamente, mas que faz parte desse todo. E muitas vezes você vai adoecer a ponta do pé, mas que vai impactar nesse Do todo, tudo, e uma coisa vai puxando a outra, é o famoso uma coisa puxa a né. outra, não é? E quando a gente leva essa analogia mesmo para dentro das organizações, é pensar que ali dentro também vai aparecer os sintomas. A gente começa a observar, alta rotatividade, determinados cargos ali dentro da empresa, a questão de engajamento desses colaboradores, identificamos, às vezes, conflitos, não necessariamente internamente entre colaborador, setores, como foi, citado, mas lá no topo mesmo da hierarquia, quando a empresa tem mais de um sócio, às vezes esse conflito ele já surge, ele já nasce lá no CPF inicial. Lá na raiz mesmo, Lá lá na na raiz. raiz. Então são, sintomas que a gente consegue sim identificar, quem não conhece, não sabe: "Opa, aquela empresa ali eu vejo que já tem muito essa dinâmica, conflitos, é colaborador que está insatisfeito", né. A gente consegue inclusive, mesmo entendendo um pouquinho, começar a identificar qual é o problema por trás do problema. E quando a gente dá um olhar diferente, a gente busca a solução. Então, você pensar que o seu corpo todo, para ele estar 100%, todas as partes têm que Tudo. estar trabalhando, funcionando o mais saudável possível, Porque certo? você falou ali, se a gente machuca um dedão do pé, aí você vai mancar daquele dedo, vai puxar outra perna, ela vai começar a doer também, e E tudo se entra inflamar? sendo E se exatamente. infeccionar? E se isso levar, né, algo Aí você vai para ter que sua tomar um corrente sanguínea? Você remédio, já vai pensa? dar uma dor, vai afetar o Circula. estômago, tudo faz É sentido por sim. aí. É isso aí. Ô Tati, depois eu quero que você fale um pouquinho como entra a NR1 nessa história aí, tá? E vamos voltar um pouquinho dessa questão também do conflito entre os sócios, eu acho isso muito interessante. Sócios, colaboradores, que às vezes a pessoa leva um problema que não é da empresa para dentro da empresa. Vamos fazer essa conexão aí, mas vamos fazer um intervalozinho, tá? Daqui Tá a pouquinho a ok, gente volta, tá bom? tá Até ok. mais. Gabriel Leão, engenheiro de segurança do trabalho e instrutor. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Gabriel Leão, onde nós ministramos cursos de brigada de incêndio, primeiros socorros, guarda-vidas, resgate em altura e diversos outros cursos na área de segurança do trabalho.
Olá, empresários e líderes. Meu nome é Alessandra Barcelos e eu sou gerente administrativo da Uniseg Soluções Trabalhistas. E eu sou Tatiane Salles, facilitadora, mentora sistêmica e há 14 anos advogada trabalhista. Sabemos que o bem-estar, a saúde e a segurança dos seus colaboradores são cruciais, mas os desafios comportamentais e as exigências legais são cada vez maiores. É hora de olhar para as raízes desses problemas. A Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, traz para você, empresário, a sua mais nova parceria. Através do conhecimento sistêmico, trago olhar humanizado com palestras para a sua empresa. Transformamos a sua CIPAT e os seus eventos corporativos, abordamos temas vitais em conformidades com as normas trabalhistas. E também palestras sobre saúde mental, gestão de conflitos, comunicação eficaz e bem-estar dos seus colaboradores. Quer levar essa transformação para sua empresa? Entre em contato com a Uniseg. Estamos prontas para construir um ambiente de trabalho mais seguro. Quer turbinar seu cérebro de um jeito dinâmico? No Supera você treina memória, foco e raciocínio com uma metodologia inovadora para todas as idades. É aprendizado com desafio e leveza. Vem para o Supera e descubra o poder da sua mente. Hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. Economia no seu bolso. Estou aqui em um cenário diferente, estou aqui na Ibeletro, com o Marlon aqui, representante da Ibeletro, para deixar uma notícia muito importante para vocês, gente. A Ibeletro tem parceria com a Energia e hoje vem com uma condição super especial nesse mês de aniversário do Sintonia Positiva. Fala pra gente, Marlon. Exatamente, Renato. Nesse período, de aniversário do Sintonia Positiva, a Ibeletro, juntamente com a Energia, geradora de energia solar, vai entregar ali para os clientes que cadastrarem, aumentando a porcentagem de desconto na conta de 20% para 25% no valor de tarifa ali, a economia no bolso do consumidor. É isso aí, gente. A Energia, juntamente com a Ibeletro, já entregava esse desconto de 20% maior que a maioria dos operadores, vai passar aí para 25%. Mas é por tempo limitado, hein? Vamos fazer esse cadastro aí quanto antes, né, Marlon? Exatamente. Vamos fazer o cadastro, vamos colocar a economia no bolso e a energia solar levando a economia para os clientes. Com qualidade, né? Não, isso aí, Com Marlon. qualidade. Agora parceiro do Sintonia Positiva, hein, gente? O Marlon, Ibeletro e a Energia. Pessoal, estamos de volta com Sintonia Positiva, com o nosso quadro novo Sementes de Positividade, retornando aí com força total. Hoje recebendo aqui a Tatiane Salles, que está esclarecendo muita coisa para a gente, e uma forma de levar a visão sistêmica para dentro da sua empresa e tornar o ambiente ali mais agradável e produtivo, tá, pessoal? Tatiana, a gente terminou outro bloco falando um pouco aqui da NR1, esse assunto que está na moda aí, né, está em pauta. Eu queria te perguntar como a Tatiane Salles pode ajudar as empresas na questão da NR1. Sim. Primeiramente, como advogada, cabe a mim orientar essas empresas no cumprimento da norma, né? A lei traz ali algumas alterações, trazendo para dentro dos riscos ambientais ali da empresa os riscos psicossociais. Então, as empresas se atentar
a isso. E como facilitadora, eu venho para contribuir no bom andamento do cumprimento dessa norma, né? A visão sistêmica, ela não vai ser a resposta para a NR1, mas ela vem para agregar, para complementar o desenvolvimento desses colaboradores internamente ali. Então, quando a gente aborda algo que vai trazer uma boa comunicação, melhores relacionamentos interpessoais, trabalhando essas relações, os comportamentos dessas pessoas, automaticamente isso tende a contribuir para a saúde desses colaboradores. Então, pincelando aí na NR1, esse trabalho que eu faço, ele pode sim ser bem-vindo dentro das empresas, de forma a contribuir para o bom andamento da norma nova que está em alta E o aí, bom né? ambiente empresarial ali, na verdade. Isso, Você tem alguma parceria nesse sentido? A Tatiana trabalha sozinha ou tem alguma parceria na sim. questão da NR1? Hoje eu estou a minha parceira mais forte é a Uniseg. Ali nós desenvolvemos uma entrega para as empresas no sentido de ela já é uma empresa que presta serviço na área de segurança, medicina ocupacional. Então ela elabora a primeira etapa, né, dessa norma, do cumprimento dessa norma. Então a gente fala, né, a gente faz um scanner, tem que escanear aí a empresa para fazer a documentação em conformidade com a norma, e ali cria-se um plano de ação para que essa empresa siga ele de forma ao cumprimento, né? Eu gosto de sempre exemplificar, é você pensar, uma empresa que tem uma questão com ruído, né? Identifica-se ali no escaneamento dessa empresa que ela tem um ruído alto naquele ambiente, a empresa ela tem que providenciar equipamentos de segurança. Então, essa empresa ela vai providenciar um abafador, um protetor auricular. E a visão sistêmica, complementando quando se trata dos riscos psicossociais, vai ser em formatos de levar como se estivesse levando um protetor auricular ali para aquele colaborador, né? É a empresa proporcionando condições para amenizar aqueles riscos que foram identificados. É uma prevenção, É uma ação prevenção. Então, preventiva. tem que haver uma manutenção. É lógico que, dentre várias outras coisas que essa empresa vai ter que se adequar à norma, esse olhar sistêmico, ele sim vem a complementar o tratamento do bom andamento desses colaboradores nessa organização desse Essa sistema. questão da NR1. Então, a Tatiane Salles vem aí com a visão sistêmica, com a experiência da advocacia trabalhista e também com a parceria com a Uniseg, que também é parceira do Sintonia Positiva, tá, gente? A Uniseg é uma empresa aí que está no mercado há mais de 18 anos, que presta serviço de medicina e segurança do trabalho, levando segurança e prevenção, principalmente para você e para sua empresa aí, que é o organismo vivo tão importante, não é isso, Isso Tatiane? mesmo. Tatiane, aí vamos andar um pouquinho para frente, que você falou aí quando a gente terminou também o primeiro bloco. Nossa, agora ficou ruim. Tatiane, você falou aí quando a gente terminou também o primeiro bloco, a questão do conflito entre os sócios. Eu acho essa uma pauta muito importante, porque cada um tem uma energia ali, e se entrar em conflito, a empresa toda sofre. Sim. Aí nesse ponto, a gente entraria não na parte diretamente organizacional, né? Porque quando eu falo organizacional, seria mais um tratamento para os colaboradores, identificando Entendi. ali alguns sintomas, os conflitos, trazer solução internamente. Quando a gente vai para esse olhar para os donos da empresa, para os sócios, a gente já está trazendo ali uma visão mais ampliada na questão de pensar que aquele CNPJ inicialmente nasceu em decorrência daqueles 2, 3, Isso. independente o número de sócios aí. Lógico, tem empresa que nasce com um CPF só, fica mais tranquila, pontuar naquele CPF que foi o fundador.
Mas tem CNPJ que tem vários sócios. E muitas vezes esses sócios, eles estão se conflitando e nem sabe, né? Não conseguem ver que a questão é entre eles. E eu arrisco, me atrevo a dizer com Gostei do me atrevo. essa Ficou boa. colocação do atrevimento, né? A dizer que as relações pessoais desses sócios, eles podem sim trazer impacto para dentro dessa empresa. E eu me Quando- atrevo a concordar com você. Quando algo não vai bem lá dentro do sistema de origem daquele sócio, pode sim estar impactando diretamente ou indiretamente nos resultados visíveis dessa empresa. Aí eu busco, né, aquela frase: aquilo que é invisível é que faz os resultados visíveis. Então, quando algo não vai bem ali, consequentemente, isso vai se estender à energia daquele CNPJ que inicialmente o sócio é o que comanda, né? E pode ser que vai virando uma bola de neve, sabe? Porque até conversando no outro programa com uma psicóloga, ela falou o seguinte: o problema que acontece hoje não é de hoje. Eu achei isso muito interessante, que de hoje, é quando a gente sai ali, tropeça, cai e rala o joelho. Ela Sim. contou isso muito bem. Aí é de hoje, tá doendo hoje. Mas geralmente um problema que acontece hoje não é de hoje. De repente, os sócios ali, colaboradores, trazem esse problema aí que vem com o tempo, vai remoendo, remoendo. E se não tiver essa visão rápida, vai até explodir, estourar, morrer, falir. Não sei qual palavra a gente usa, mas acontece. A gente aproveita a fala da colega, né? Sim, o método, né? Quando a gente vai trazer a abordagem na vivência em si, a gente consegue identificar, e na maioria das vezes é aquilo que aquela pessoa carrega. E que realmente não é de hoje, é algo que ela já traz com ela. Isso. Então, aquele problema que ele não foi visto, não foi solucionado, de alguma forma lá na frente ele vai trazer uma consequência. Ele vai começar a reverberar em outros lugares, em outros ambientes. Então, muitas vezes, nasceu lá na infância. A gente aponta muito isso, mas quando a gente está aqui nas empresas, a gente está lidando diretamente com adultos que Isso. querem ir para a vida, querem Tão crescer, trabalhando, querem tão- expandir. Isso. E aí, quando ele está se deparando com questões que às vezes a busca por conhecimento, capacidade, não está trazendo um resultado, opa, vamos parar e olhar de um outro jeito, de um outro ângulo. E aí, quando eu entro com esse olhar sistêmico, a gente vai identificando onde é que está a questão, a origem. E aí, a gente trabalha aquele CPF pontualmente, coloca ele para enxergar aquilo que não está legal Não é? e, consequentemente, isso vai impactar aqui no CNPJ, porque aqui, às vezes, vamos dizer, aquele mal entendido, aquilo que não está bem lá dentro da casa dele, de repente ele começa a vir, nem tá percebendo e tá chocando com o outro que ele tá espelhando, que ele tá se identificando ali no conflito, no confronto, e isso vai virando a bola de neve que você citou aí, né? Então é olhar para a origem mesmo, aquilo, quando eu costumo dizer, é enxergar o problema por trás do problema. Então a gente dá esse olhar mais amplo, de forma que a gente traz a boa solução. É isso aí. E acontece muito isso nas empresas, da pessoa, de repente, levar o papel dela dentro de casa para dentro da empresa. Por exemplo, ele está ali na empresa, tratando ali como se estivesse tratando a esposa, o filho, e sendo tratado daquela forma também, porque na empresa a gente precisa se posicionar diferente. Acontece muito essa confusão. Sim. A gente está falando de relacionamentos, né? Dentro de casa ele tem relacionamentos, lá dentro da empresa ele também vai precisar se Tem. relacionar. Embora seja algo que busque um olhar mais técnico, produtivo, capacidade, mas ali dentro também vamos lidar com pessoas e relacionamentos. Então, quando ele vem com questões, às vezes ele consegue camuflar um pouquinho e lidar de um jeito diferente. Mas com o tempo, isso às vezes não se sustenta. Então, começa a se observar que da mesma forma que ele trata aqui, ele trata do outro lado também.
Então, separar é difícil. Você é o Renato que está aqui, você consegue lidar de uma forma, talvez sustentar, pelo o fio que nos conecta não está tão conectado, né? Existe uma distância maior. E aí, quando você vai para dentro da sua casa, o fio é mais curto. Então, às vezes parece que a pessoa está levando problema do trabalho para casa, mas geralmente não é isso. Na verdade, a origem é ali na casa, que ela leva para o trabalho, e ali ela não se resolve, e aí ela devolve. Volta maior, não é isso? Então, é uma dinâmica, assim. Então, sim, existe nessa tratativa aí de eu levo para casa o que é do trabalho, eu levo para o trabalho que é da casa, e aí quando você vê, você já está totalmente emaranhado nas questões. Então, esse olhar diferente, ele vai... É como se você desse passos para trás para buscar um ângulo diferente para conseguir identificar aquilo que não vai bem. Identificar o sintoma, tratar não o problema, né? Mas ir na origem dele. É isso aí. Até porque, senão, não é? Vamos brigar em casa, gente, brigar na empresa, tudo tem que se resolver no lugar de origem ali, é o que você falou, não é? Tem hora que Senão... uma boa briga, ela traz a solução, ela é necessária. Ela traz a paz ali que você precisava, você chega no serviço mais tranquilo e vice-versa também. De repente quer xingar alguém no serviço. Mas não se manter nela, né, Renato? Não, aqui a gente traz o positivo. Exatamente, não é a briga. É a briga, assim, uma briguinha, uma discussão faz parte. Eu acho que isso faz parte da vida para se entender. Não sei se a palavra discussão tem que resolver os problemas. Até para ocupar, para trazer aquele equilíbrio, lembra do pilar do equilíbrio? E às vezes vai ser necessário um conflito, porque o conflito, ele é um sintoma. Não, é lógico. Então, às vezes é necessário o sintoma aparecer para que a gente entenda que precisa do remédio. Isso. Então, o conflito, às vezes, ele vai ser necessário. Sem um conflito, talvez você não identifique previamente o problema. Isso. Então, quando o conflito vem, vamos olhar para isso aqui, porque tem algo por trás. Não tem jeito de curar sem saber o que vai curar. Não tem. Eu só trato aquilo que eu tô vendo, senão, né? O que eu não tô vendo segue. Então, o sintoma é necessário para não piorar depois. Sim. É o sintoma, é a denúncia. Isso. Vamos dizer, a palavra é o conflito, o sintoma, é a denúncia de que algo não vai bem. E aí a gente vai olhar para esse algo que não vai bem. Para resolver. É isso aí. Tati, tem algum exemplo que você quer deixar para a gente de uma empresa que se transformou através da visão? Olha, me vem aqui uma situação que até se encaixa muito nessa fala toda aqui, que foi uma situação de uma empresa que trouxe ali no primeiro momento foi identificado como uma comunicação que não estava legal. E aí, quando a gente foi trazer o olhar, né, fazendo o scanner ali, o diagnóstico, percebemos esse conflito eram setores. Lembra que eu dei o exemplo do filho que vai no pai e vai na mãe, e aí ele não sabe se pode, se ele não pode. Então, foi mais ou menos essa dinâmica, assim, de tratar esses setores que estavam meio que em conflito e que nada mais era a gente trazer ordem, trazer organização, direcionamento, porque estava faltando clareza no papel de cada um. Então, quando o colaborador ele entende o lugar dele, o papel dele, o compromisso dele, a coisa fica harmonizada. A ordem se estabelece. E aí os conflitos, eles tendem a desaparecer. Então, é um exemplo, né, não vou dizer, né, qual empresa foi, mas a gente conseguiu trazer uma harmonia desses setores que até então era comunicação, mas nada mais era que estabelecer qual que era o papel de cada colaborador. Que assim o conflito sumiu. Que legal, você falou em comunicação e lembrei de mais um parceiro do Sintonia Positiva aqui. Gente, a Vox Studio é parceira do Sintonia Positiva, tá? A Vox Studio é a maior escola de oratória das Américas, porque a comunicação impacta na sua vida, não apenas profissional, na vida pessoal, como você está vendo aqui no exemplo do nosso programa.
É isso. Tudo fala, É né? lógico. Ô, Tati, se você quiser deixar um recado para os líderes, para as empresas que precisarem da Tatiana e quer te procurar, aproveita para deixar o seu contato aí, o seu Instagram, o seu arroba. Sim, claro. É pensar, né, empresário, empreendedor, profissional que quer olhar aí para sua vida nos negócios, que resultados eles vêm através de pessoas. E pessoas estão ocupando lugar ali no sistema. E quando a gente vai dar tratamento para esse sistema de forma que ele fique mais saudável, com certeza tudo vai fluir de um jeito diferenciado. Então, dar atenção para o lugar dos seus colaboradores, né? Um colaborador que se sente pertencente, com certeza ele vai se comprometer de um jeito diferente. Entender as capacidades que cada colaborador traz para dentro do seu negócio, distribuir de forma equilibrada o que ele faz, o que ele não faz, o que ele recebe. E investimento. Pensar nesse tipo de abordagem dentro da sua empresa é investimento, porque, consequentemente, vão vir resultados diferentes. E para falar comigo é só me chamar, o meu telefone é 37-98804-5030. E quem quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, ali nas redes sociais, @eutatianesalles. É só me chamar que iremos ter uma conversa, a gente faz ali uma leitura, um diagnóstico daquilo que você entende que não vai bem na sua vida, no seu negócio. E vamos permitir algo novo, um olhar novo, né, Não Renato? é? É isso aí. Mas antes de encerrar, eu queria trazer um assunto muito interessante que eu vi nas redes sociais esses dias. É até a questão de você falou aí da hierarquia dentro da empresa do pai, do filho, que pergunta para o pai, pergunta para a mãe se pode fazer alguma coisa ou outra. Isso entra até, eu acho que muito na NR1. Por exemplo, quando o funcionário tem de tudo, tem gente de tudo enquanto é índole, não tem? Sim. Quando a empresa não tem essa hierarquia clara, não é? Essa liderança clara, pode acontecer de tudo. Tanto um funcionário tirar vantagem disso, ser malandro, vamos falar assim, quanto o outro também ficar perdido ali, sem saber se ele pode evoluir ou não. Isso é comum nas empresas, a visão sistêmica também pode ajudar nesse sentido? Sim, claro. É a gente pensar que imagina uma casa bagunçada e uma casa que está organizada. Muda-se o formato da função dela. E quando a gente pensa na possibilidade de um colaborador usar aquilo em favor dele, Pode acontecer. pode acontecer. Acontece. Todo inclusive. empreendedor, empresário sabe dos riscos que corre mediante ingressar aí no mercado, né? No entanto, temos leis que traz direitos e deveres. Assim como esses colaboradores têm os seus direitos e deveres, a empresa também tem. Vamos deixar claro. Então, o empresário, o empreendedor, ele vai se deparar com infinitas situações. Só que quando ele está organizado, ele se prepara melhor, inclusive para essas situações que pode se tornar grande e ela não vai se tornar justamente porque essa empresa está organizada. Então, por isso eu disse, é investimento você colocar ordem, trabalhar os seus colaboradores, valorizando eles, de forma que eles se comprometam e que essa empresa ela fique firme na sua ordem e organização, porque evita problemas futuros também. Então, pessoas que vai se valer de um jeito ou de outro, eu acredito que sempre vai existir, mas aqui a gente está falando de positivo e eu acredito que o Isso. positivo sempre vence, sobressai ao negativo, e a gente entender também que é postura da empresa, já trazendo o gancho. Exatamente. É por Se- isso que eu até anotei isso aqui. Fiz questão de Postura. voltar e te perguntar. Postura, porque se a empresa identifica que aquele colaborador, né, a gente trouxe aqui, talvez trocar esse CPF não vai ser a solução, mas talvez a única solução é tirar aquela laranja Exatamente, é deixar isso claro também. laranja podre do cesto, não é verdade? Então, Mas só para que isso tem que ter essa visão ali, não tem? isso, para identificar, buscar mais conhecimento, mais clareza e investir
né? A gente está tratando aqui de falar nos seus colaboradores aqui, mas a primeira pessoa que você investe quando você busca um olhar diferente é em si mesmo, né? Então, aí a gente começar de cima para baixo. Naquelas pessoas que são os CPFs principais Isso. daquele CNPJ. Os fundadores, os que trouxeram a constituição, né, daquele CNPJ. E aí o resto é consequência, porque o movimento vai acontecendo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então tem que Sempre. começar no líder ali, ele tem que dar o exemplo, Sim. tem que entender o papel dele, até para identificar essas frutas podres, como você disse, para poder retirá-las do cesto se necessário for. Sim. E até trazendo aí o formato até da minha entrega. Eu faço os atendimentos individuais, então se o empresário quer conversar, entender, eu vou fazer um atendimento individual, olhar, se ele quiser olhar para a vida pessoal, não, Tatiane, eu quero olhar para o meu CNPJ. Lógico que deixa claro, né, que de alguma forma, embora olhar para o CNPJ, ele também está olhando para o CPF. Lógico. Mas nesse formato de atendimento individual, no formato de estar dentro das empresas que eu disse no organizacional, aí sim a gente vai dar tratamento para esses colaboradores, seja através de palestras dentro daquele plano de ação, lembra que eu trouxe ali da NR1, seja através de encontros, workshops, onde a gente pode trazer dinâmicas, abordagem de forma a contribuir com esses colaboradores no âmbito ali organizacional, e, se necessário for identificado, o individual também com esses colaboradores. São as formas que eu consigo auxiliar aí os empresários que estão abertos a cuidar do seu CNPJ de um jeito diferente. Traz uma visão diferenciada e uma sintonia positiva para dentro da empresa, pode ser assim? Isso mesmo, parabéns. É isso aí. Tatiana, te agradecer aqui então, tá? Gente, então ficou muito claro aqui, tá? Se precisar da Tatiana aí para uma conversa, uma mentoria, começar no CNPJ, CPF, ela tá à disposição, né? Na questão da facilitadora sistêmica, como advogada trabalhista e com parceiros estratégicos também, que vão te ajudar na sua empresa como um todo aí. Então, não deixa a coisa explodir aí, não deixa as frutas podres estragar aí, não. Vamos procurar a Tatiane, não é isso, Tatiana? Vamos trabalhar para deixar esse CNPJ o mais saudável possível para ele dar muitos frutos aí, né? Os resultados serem cada vez melhor. Mas para isso você tem que se permitir algo novo, não é isso? Bora lá, vamos permitir algo novo, um olhar novo. Tati, foi um prazer te receber aqui, tá? Já tô íntimo, tá vendo, gente? Tatiane Salles, foi um prazer te receber aqui, tá? Na volta do nosso quadro Sementes de Positividade, foi uma honra te receber aqui, tá retornando com você nessa visão diferente aí para dentro das empresas também, que você já leva de forma brilhante para as pessoas, para as famílias, agora curando as empresas, que elas também levam a saúde para dentro de casa. Empresa saudável, casa saudável, empresa saudável. E a Tati pode ajudar em todos os sentidos, certo, Tati? Isso aí, eu que agradeço, Renato, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Porque se deixar eu fico aqui, eu falo o dia inteiro e a gente vai entrando em outros nichos e aí a gente vai esmiuçando. Se não é o Gabriel para estar ali para falar com a gente, eu também vou não falando. Mas precisando, querendo, né, tratar também um tema, porque vai dando episódios novos, né? Isso aí, ué. Na tratativa aí com esse olhar sistêmico, que é algo que eu sou suspeito de falar, eu gosto muito do que eu venho entregando, fazendo através desse método, desse olhar diferente. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui dentro do Sintonia Positiva, levando algo positivo para as pessoas e para as empresas. Sintonia Positiva, informações relevantes para agregarem no seu dia a dia. Essa é a mensagem sempre do Sintonia Positiva, nesse quadro novo nosso, que traz um assunto que sempre vai estar em alta aí e vai ajudar você, CPF, CNPJ, sua empresa, enfim. Sintonia Positiva veio para somar, para levar força positiva para o mundo que está precisando, tá? Isso aí, obrigada. É isso aí, pessoal. Fiquem todos em paz, tá? Espero que estejam bem, continuem bem. Abraço a todos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. Sintonia Positiva com força total. Fiquem todos em paz. Até mais.